Iniciada a gravação. Vamos nessa? Hoje a gente vai para a aula 3, né? Então a gente vai estar falando hoje de montagem, modelagem e disposição de dados. E aí a gente vai abordar um pouquinho de boas práticas em como que a gente faz isso, né? Dentro da planilha. E passar aí algumas explicações em relação à estrutura, disposição da informação. Como eu falei para você, né? O Excel ele trabalha no quesito de vetores, então muito do que a gente opera hoje dentro da planilha é sempre uma leitura da esquerda para a direita, né, na informação. Então, com isso em mente, a gente vai começar a estruturar um pouco melhor agora, visto que a informação bem estruturada, ela fica fácil de você procurar, ela fica fácil de você fazer filtro, aplicação das fórmulas, enfim. Vai ser uma aula bem conceitual em relação a como que a gente vai usar algumas ferramentas de procura de informação, quando eu insiro colunas dentro de um conjunto de células que já detém fórmulas, como que o Excel se comporta, como que eu ajusto esse tipo de situação. Então, a gente vai estar passando aí por todos esses quesitos, tá? Então, vou dar início. Deixa eu ajustar aqui só. Maravilha. Minha câmera secundária. Vamos lá. Então, a gente inicia falando um pouquinho das boas práticas, né? Para fazer a estruturação dos dados. Então, como que eu organizo os dados corretamente, né? E, principalmente, por que organizar os dados corretamente? Então, de novo, facilita a análise e a criação de relatórios, né? Permite a aplicação eficiente de filtros, fórmulas, gráficos, levantamentos, projeções, enfim, todo o aparato que a gente consegue fazer no tratamento da informação que a gente tem na tabela, quando você faz uma organização bem bacana dos dados, fica fácil de você executar depois ações posteriores em cima dessa massa de informação que você tem. Reduz erros ao usar funções como tabela dinâmica e outras ferramentas. Então, ferramenta de procura, ferramenta de captura, ferramenta de criação, como dashboards. Depois a gente até, ao final do curso, a gente dá uma passada, por exemplo, na criação de uma tabela bem legal, e a gente utiliza ela dentro de outras ferramentas, tá? A gente utiliza, por exemplo, dentro do Power BI, a gente pode fazer um gráfico, então a gente arranha aí um pouquinho essas funções a mais. Mas o principal a gente vai se focar em fazer uma montagem correta da informação, uma disposição legal de informações em tabela para a gente conseguir trabalhar com essa informação, tá? As principais práticas da organização. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente pode usar células mescladas, é legal, é um recurso bacana, mas a célula mesclada ela é um recurso mais visual, porque ela acaba não sendo um recurso usual. Então, vamos às diferenças. Um recurso visual é quando você quer fazer a formatação de layout da tabela, né? Então, eu quero usar uma célula mesclada, eu quero pintar uma coluna, eu quero destacar uma célula, para fazer aquele relatório bem chamativo, né? Onde eu consigo. O primeiro impacto é o impacto visual da informação, então você tem uma distinção da tabela bem bacana. Ah, mas eu não posso então usar célula mesclada? Você pode. Por isso que eu estou fazendo essa distinção para você entender direitinho como que a gente aplica isso da forma correta. Então, aonde eu uso a célula mesclada? A célula mesclada você usa quando a sua tabela e o seu resultado já está pronto. Então, você não vai fazer o tratamento da informação. Você já tem um resultado, você vai expor esse resultado, você vai entregar um relatório. Aí você vai fazer toda aquela maquiagem, né? Deixar o seu relatório bem bonito, bem chamativo, vai mudar o layout, vai fazer toda a parte de configuração e formatação do seu resultado pronto. Agora, quando a gente fala de tratamento da informação, a célula mesclada ela não é legal. E vamos a um exemplo prático aqui, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui as células B e C, eu vou mesclar, e aí eu vou aplicar um filtro nela. Ué, por que não pegou o filtro, né?
se eu selecionei aqui, vou de novo. Então, vou pegar aqui, estou selecionado a minha célula mesclada, vou filtrar. Opa, agora pegou. Consigo selecionar tudo? Maravilha, vamos lá. Então aqui eu quero teste, teste 1 e teste 2. Opa, teste 2. Aqui eu quero resultado, resultado 1, opa, e resultado 2. E agora, aqui eu vou colocar como coluna, né? Para eu saber que a minha coluna, assim como a minha primeira aqui, ela tem um cabeçalho. E vamos fazer a filtragem? Fala, ué, mas cadê o resultado, né? Porque eu tô com uma célula filtrada, né? Uma célula mesclada, mas o meu filtro só capturou uma coluna. Então, quando você mescla a informação, ela acaba se perdendo em algum momento. Então, como eu disse para você, vetores. O Excel ele começa a leitura da esquerda para a direita. Então, como eu mesclei as colunas B e C, qual é a primeira coluna que o Excel vai entender que ele tem que aplicar o filtro? A coluna B. Tá? E aí, e a coluna C? A coluna C você não captura na procura. Então, o meu filtro, nesse caso aqui, ele é um filtro vago. Ele é nulo. Por quê? Porque eu consigo filtrar a coluna B, mas a coluna C, principalmente quando você tem dados importantes, não vai funcionar. Então, vou tirar a mescla agora. Então, tirei a mescla e vou chamar essa de coluna 2. Opa, coluna 1, né? Aqui, eita, coluna 1, coluna 1, maravilha. Vou só estender os dados aqui para a gente enxergar direitinho. Agora sim, agora eu vou tirar o filtro, vou remover, agora eu vou selecionar só essas duas e vou aplicar de novo o filtro. Olha que legal. Tenho toda a filtragem dos meus resultados da coluna, né, da coluna 1, e agora os resultados da coluna 0 e agora os resultados da coluna 1. Maravilha! Agora sim eu estou conseguindo capturar de forma coerente a minha filtragem de informação. Por quê? Tirei a mescla da informação, né, das células, e agora os meus filtros estão trabalhando a caráter. Então, conforme eu falei, vou repetir de novo aqui a informação. A mescla da célula você vai usar bastante na formatação do seu resultado pronto, por ele ser um recurso visual. Porque daí você pode mesclar células, deixar aquela linha contínua bem bacana, colocar um texto de destaque, informar que, olha, esse é um separador de linha, agora a gente vai trabalhar com o dado 1 nessa tabela, o dado 2 nessa outra tabela, enfim, aí vai da criatividade do usuário que estiver operando. Mas mesclar células num quesito de tratamento de dados, então isso não, isso a gente não faz, tá? Justamente por várias outras funções que a gente vai ver aqui agora ao decorrer da aula, que acaba atrapalhando. O filtro, por exemplo, é uma dessas funções, tá? Atrapalha bastante quando você quer procurar uma informação e numa célula mesclada você tem um déficit aí do que você consegue filtrar, tá? Então a gente vai evitar a célula mesclada quando a gente está fazendo a organização da informação. Uso de cabeçalhos claros, então nomeie colunas de forma objetiva. Data de venda, produto, preço unitário. Então quando fala nomeie colunas de forma objetiva, vamos fazer um formulário de preenchimento. Então o que eu preciso? Um cadastro de pessoa física, né, como exemplo. Eu preciso do nome. Eu preciso da data de nascimento. Eu preciso do endereço. Eu preciso do estado. Se possível, o telefone de contato. E aí você pode capturar outras informações que a pessoa pode oferecer e que vão ser úteis, por exemplo, para a sua captura de informação. Então, em qual banco ela tem conta corrente, por exemplo, se ela detém, né, conta no banco, possui.
conta bancária. Aí, se sim, qual banco? Então você vai começar a fazer o tratamento da informação a partir do cabeçalho. Então, o que, que a gente vai notar aqui? Eu preciso de informações claras no meu cabeçalho para que na hora que eu comece a preencher a tabela, eu saiba efetivamente aquilo que eu estou preenchendo. Então, mas faltou aqui, então eu pus o nome, mas o sobrenome também é importante, porque eu posso ter o Paulo Souza, como eu posso ter o Paulo Campos, como eu posso ter o Luiz Carlos, como eu posso ter o Luiz Riberti, como eu posso ter o Luiz Fernando. Então, poxa, só o primeiro nome não me satisfaz. Então, eu preciso de mais. Aí, vamos lá, vamos ajustar. Seleciona a coluna adjacente. Lembrando, vamos lá, mais um detalhe e vamos repetir mais uma informação. O Excel ele trabalha da esquerda para a direita. Então, quando eu seleciono uma coluna e posiciono o mouse bem em cima do endereço de letra, né, da minha coluna, o mouse vira essa setinha, né, que está na tela. Se eu dou um botão direito, bem nessa posição, eu tenho as opções da coluna de recortar, copiar, inserir, excluir, limpar, formatação de célula da coluna, eu posso formatar a largura, eu posso ocultar a coluna, a gente vai passar por essas opções mais para frente, e eu posso reexibir. Mas o que, que eu estou procurando aqui? Conforme eu tinha falado, eu tenho a possibilidade de repetição dos nomes, então eu preciso de mais detalhes. Então o que, que eu posso fazer? Eu seleciono a minha coluna adjacente, dou um botão direito nela e insiro uma coluna. Por que, que eu cliquei na coluna da frente e não na coluna do nome? Porque eu preciso de mais um espaço para esse mesmo dado. Porque o Excel, quando ele vai inserir uma coluna, ele sempre vai inserir uma coluna à esquerda da coluna que você selecionou. Tá? Conforme eu falei, da esquerda para a direita, essa é uma via de regra. Então, eu tenho a coluna inserida sempre. Selecionei a coluna H. Preciso de mais uma coluna. Por quê? Porque eu quero agora nome, se a pessoa possui nome do meio, e eu também quero o sobrenome. Então, de novo, vou selecionar a coluna H, botão direito, inserir. Maravilha, ó. Coluninha adicionada à esquerda da minha tabela, e aí eu pego aqui, ó, sobrenome. O Paulo não tem nome do meio, ele é Paulo Souza. Esse aqui tem Paulo Rodrigues Carvalho. Esse Luiz aqui, ele não tem nome do meio, Luiz Riberti. Esse Luiz aqui tem Luiz Carlos Santos. Esse Luiz aqui não tem nome do meio. Vamos dar um sobrenome para ele aqui. Esse cara aqui é um Luiz Silva. Então, olha que legal. Eu tenho agora o início da minha estrutura de tabela. Então, agora eu posso continuar com a data de nascimento, agora eu posso continuar com o endereço, agora eu posso continuar com o estado e assim por diante, com toda a informação que eu preciso. Eu entendi que eu não preciso nem da conta bancária e nem da qual banco a pessoa possui conta, porque eu quero um relatório mais genérico, né? Eu vou primeiro traçar as informações de todos os meus colaboradores, dos meus usuários aqui, né? E só depois eu vou fazer um levantamento de quem tem conta bancária. Eu não preciso mais dessas colunas. Você pode selecionar as colunas, botão direito e excluir. Mas Luiz, aí eu vou colocar mais colunas aqui, ó, na frente e eu vou adicionar sempre uma por uma, né? Eu insiro uma coluna, depois outra coluna, depois outra coluna. Necessariamente? Não necessariamente. Como que eu posso fazer? Vamos supor que você já tem em mente que você vai adicionar antes, aliás, depois, né? Eu quero capturar como dados primários o nome do meio e o sobrenome. E depois disso, eu quero fazer a adição de mais 4 informações, né,
para depois eu capturar data de nascimento, endereço, estado e o telefone de contato. Como que eu faço? Você pode selecionar previamente o tanto de colunas que você precisa trabalhar, você deixa elas selecionadas, posiciona o mouse na letra aqui da identificação da coluna, para ele virar a setinha, botão direito, e inserir. Automaticamente, o Excel entende que todas as colunas selecionadas representam o número de colunas que você quer adicionar à sua tabela. E feito isso, você tinha selecionado 4 colunas, o Excel põe para você mais 4 espaços de informação, tá? Então, o Excel ele trabalha dessa forma. A quantidade de informação que você selecionar, clicar com o botão direito e inserir é a quantidade de colunas que ele vai estar adicionando na sua tabela, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Então, a gente sempre vai estar utilizando a nomenclatura dos cabeçalhos de forma clara e objetiva. Não misture tipos de dados na mesma coluna. Tá? Cada coluna deve conter apenas um tipo de informação, como um número, um texto, uma data e assim por diante. Então, vamos lá. Poxa, eu coloquei todos os primeiros nomes aqui dos meus usuários. Eu selecionei e publiquei todos os nomes do meio dos usuários que eu possuo. E eu preenchi todos os sobrenomes. Ah, mas olha, eu tenho espaços em branco no nome do meio. Eu vou popular com a idade do pessoal, né? Então, o Paulo, ele tem 16 anos. O Luiz, ele tem 24 anos. O Luiz Riberti. E o Luiz Silva tem 57 anos. Ah, vamos aplicar um filtro. Cadê dados? Filtro. Opa. Vamos aplicar um filtro. A minha tabela. Ah, agora eu quero saber quem da minha tabela não possui nome do meio, porque quando eu for fazer a impressão dessas informações em um crachá de identificação, as pessoas que detêm nome do meio vão ter só a primeira inicial. Quem tem nome e sobrenome já vai à impressão direta. Poxa, eu misturei tudo, e agora? Agora eu não consigo selecionar as células que estão em branco. Então, isso, por exemplo, representa uma mescla de informação que vai atrapalhar a sua tabela. Se eu pretendo capturar a idade do pessoal, eu posso muito bem capturar a data de nascimento. Para quem não quer fazer a conta de matemática, né? A gente insere uma coluninha aqui e coloca idade. E exato. Então, eu vou apagar aqui, eu vou tirar o 16 daqui e eu vou colocar o 16 aqui. Eu vou tirar o 24 daqui, eu vou colocar o 24 aqui. Eu vou tirar o 57 daqui e eu vou colocar o 57 aqui, na coluna de origem. Então, eu sei agora que, por exemplo, todos os meus colaboradores, os meus usuários, eles têm o primeiro nome, todos eles têm o sobrenome. Mas e agora? Agora eu consigo selecionar as células vazias e eu consigo saber quem não tem nome do meio. Assim como eu consigo desselecionar as células vazias, e, aliás, selecionar todo o conteúdo e remover as células vazias, e aí eu vou saber quem tem nome do meio. Por que isso acontece? Porque agora as minhas células, elas não têm dados mesclados. Então, o que é nome é só nome, o que é nome do meio é só nome do meio, o que é sobrenome é só sobrenome. Ah, eu quero saber do meu cadastro quem informou a idade. Mesma coisa. Deixo todos os valores selecionados, tiro as células vazias. Isso vai mostrar para você num quesito, por exemplo, vamos supor que o formulário seja de preenchimento opcional. Quem participou do meu preenchimento, né? Quais foram as pessoas que deram mais informações? Então, quem informou a idade? Olha, essas 3 pessoas informaram a idade. Então, quando você não tem
a mescla de informação, você tem informações precisas dentro das colunas de destino, isso facilita muito para você fazer filtragem, fórmula, para você fazer a procura da informação e para você conseguir organizar de forma clara, obviamente, a tabela com a qual você está trabalhando, tá? Então, vou tirar o filtro aqui agora, deixar ele em natura e vamos continuar. Então, dica bem legal, não misture tipos de dados. Então, vou trabalhar com texto, só texto. Vou trabalhar com dados que eu posso ter ou não ter informações nas células, não é um problema, porque o filtro vai operar para mim. Vou trabalhar com números, ponha uma coluna para você ter só números. Vou trabalhar com data de nascimento, ponha a coluna só para data de nascimento. Beleza. Evite linhas vazias no meio dos dados. Elas quebram referências e dificultam análises. Poxa, Luiz, mas você pôs aqui uma célula vazia. Então, a célula vazia no segmento de dados é uma situação. A linha vazia, uma linha vazia no segmento de dados é um problema. Muitas vezes essa linha vai quebrar o seu segmento de informação. Então você consegue fazer o filtro até certo ponto. Ou você não vai ter, por exemplo, a validação, a verificação da informação que você precisa. Uma fórmula pode dar um erro, às vezes um espelho de informação que você precisa de uma célula superior ou inferior vai ter uma quebra de linha e você acaba perdendo as referências de procura de informação. Então, uma boa prática é, se eu vou preencher um formulário ou vou reter dados em uma tabela, você mantém sempre um preenchimento contínuo. Então, preenchimento contínuo, o que, que é? É você manter um preenchimento ocupando células dentro desse conteúdo, dentro do range de informação que você escolhe, mas de forma coerente. Ah, eu preciso pular linhas, ou eu preciso fazer formatações diferentes. Você primeiro vai tratar a informação para depois você fazer a quebra das linhas, tá? A gente vai passar por isso um pouquinho mais para frente. Então, evitar linhas vazias, né, no meio dos dados. Usar formatação adequada. Aplicar estilos de tabela que ajudam na manutenção e visualização. Então, poxa, que legal. Só depois, e isso é até de forma cronológica num quesito de tomada de ação, né? Todas as dicas que estão listadas aqui nas principais práticas, a última delas é sobre a formatação. Então, a formatação, o layout da informação que você vai estar produzindo para um relatório, para um possível relatório, você precisa se preocupar com essa formatação de informação só depois que a sua tabela já está pronta. Então, esse é um detalhe. Você primeiro captura a informação, você trata o dado, faz a manutenção, então aplica-se fórmulas. Vamos brincar com uma fórmula aqui, né? Poxa, eu quero saber a data de nascimento do pessoal. Ih, rapaz, quando que esse cara nasceu, né? Porque eu sei que ele tem 16 anos, mas eu definitivamente não queria fazer a conta matemática, né? Bom, vamos lá, vamos pegar o ano. Então, vou pegar uma coluna aqui à parte, né? Fórmula bem bacaninha para a gente aprender agora, né? Então, hoje, abre e fecha parênteses. E Enter. Olha que bacana! Que dia é hoje? 10/4. Que dia que a minha fórmula trouxe? 10/4. Então, a fórmula hoje, abre e fecha parênteses, ela vai trazer para você a data atual que a gente está vivendo agora. Quando eu não preciso saber em efetivo, vamos supor que em efetivo eu quero saber o mês de nascimento da pessoa, né? Então, vou mudar um pouquinho aqui só para ficar mais claro. Cadê meu mês de nascimento? Vamos fazer uma conta matemática simples. Então, eu quero saber que essa pessoa tem 16 anos. Então, eu vou pegar a minha data de hoje menos a idade da pessoa. Nossa, mas, poxa, Luiz, você está mesclando uma data com um número?
É isso aí. Vamos ver o que o Excel vai trazer para a gente? Opa! Ele trouxe o dia. Cara, não é bem isso que eu estou procurando, é? Definitivamente. Então, aqui a gente começa a brincar da seguinte forma. Como eu quero saber o mês de nascimento da pessoa, eu vou dividir essa informação de uma forma mais clara. Então, o meu hoje está aqui. Eu sei que o meu ano é 2025, né? Então, eu poderia capturar, por exemplo, igual ano, que também é uma fórmula do Excel, abrir um parênteses, abrir um parênteses, capturar de onde eu quero tirar o ano, fecho parênteses e dou um Enter. Eu reduzi a informação. Então, vamos supor que isso não seja uma fórmula, isso seja uma data escrita, né? Eu vou colocar 1 de 2024, inclusive. Vou colocar do ano passado. A minha fórmula ano, né, que está aqui, ela só vai capturar o ano dessa data. E eu consigo outras informações? Consegue, você consegue o mês. Vamos abrir. Vamos capturar o mês dessa data. O mês está aqui, mês 1. Ótimo. Então, mês e ano de nascimento. Vamos alterar mais um pouquinho aqui, ó. Mês e ano de nascimento. E agora? Agora que eu sei que 2024 é o meu ano, e se eu fizer aqui mais uma formulinha, né? Então, eu vou pegar um igual, aí eu quero capturar o ano que está da data, menos a idade da pessoa. E aí, o que o Excel volta para mim? Opa, deixa eu alterar aqui. Prontinho. Ao invés de eu capturar uma data, eu preciso capturar, obviamente, um número, porque daí o Excel vai falar para mim que a pessoa lá em 2024, que tem 16 anos, nasceu em 2008. Perfeito, Excel. E agora, como que eu junto essas informações? Eu poderia colocar, por exemplo, agora que eu já sei esse resultado, essa fórmula aqui, né? Vamos tirar ela daqui. Ela vai aparecer aqui. Então, eu vou colocar que essa minha coluna, ela é uma coluna de fórmula para captura do ano. E aí eu colo a fórmula aqui. E a minha próxima vai ser a fórmula do mês. Então, eu já sei que o mês de nascimento da pessoa é o mês 1 e o ano de nascimento da pessoa é 2008. Aí, aqui eu posso vir e colocar 1 do 1 de 2008. Tudo o que eu fiz foi capturar uma data, separar uma informação através de fórmula, separar uma segunda informação através de fórmula e fazer um cálculo matemático. Ah, poxa, mas isso é fácil, né, Luiz? Eu consigo capturar o ano e fazer de cabeça. De 2024 tira 16, eu vou lá para 2008, fala, joia, sua matemática está em dia. E se a minha tabela tiver 1000 linhas? Aí você vai fazer essa fórmula matemática 1000 vezes. O legal é que quando eu capturo essa estrutura, eu posso clicar e arrastar e deixar com que o Excel faça todo o trabalho pesado para mim. E aí depois a gente vai passar por isso também. Eu posso, de forma com sintaxe de fórmula, eu posso juntar essas informações e formar uma data. Então, eu posso concatenar informações, transformar dentro da célula, enfim. Todo esse aparato de informação que eu tenho, uma vez que ele é colocado na minha área, na minha workspace, na minha área de trabalho do Excel, que são as células, ele é livre para que eu faça o que eu quiser. Eu posso reduzir o primeiro nome a uma letra, eu posso reduzir o segundo nome a menos letras, eu posso capturar sobrenome, vírgula, nome, fazer como se fosse uma identificação militar. Eu posso pôr mês e ano de nascimento, eu posso tirar o dia, eu posso preencher a idade, eu posso colocar nas células que estão em branco, idade não informada. Então, tem várias opções de formatação e
tratamento de dados. A gente vai estar fazendo bastante exercício mais para frente em relação a preenchimento e a esse tratamento, essa captura de informação, tá? Então eu vou tirar aqui as fórmulas que eu criei, para a gente não se embananar agora com as próximas explicações. Né? Então, usar a formatação adequada, tá? E aí, aplicar estilos, visuais e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, eu quero que o meu cabeçalho tenha um certo destaque. Beleza. Então, o que eu vou fazer? A minha linha de cabeçalho ela pode ser um pouco mais larga, e aí eu quero que a organização de alinhamento ela seja ao centro e ao centro. Né? No meio, em questão vertical, no meio, em questão horizontal. E aí, eu vou selecionar todas as colunas, eu vou dar 2 cliques em uma delas, para quê? Para que automaticamente o Excel formate para mim o espaçamento da coluna. Tá? Então, você seleciona todas as colunas, né? Vou reduzir elas aqui de novo. Ó. Vamos supor, uma está invadindo um pouquinho aqui, né, o espaço da próxima. Por quê? Porque é muito curto o tamanho das colunas que eu tenho. Então, você seleciona todas elas, 2 cliques entre uma coluna e outra, e o Excel faz a formatação para você. Agora aqui eu também quero destaque para pôr em negrito. Né? Agora, todo o restante da informação, eu posso deixar eles organizados à esquerda, ou eu posso deixar organizado ao centro. Então, isso constitui a formatação da informação a um nível de tabela, né? Pode ser uma formatação mais simples, porque ela vai servir para você se encontrar nos dados que você está fazendo, não só o tratamento, como o preenchimento, tá bom? E aí, vou deixar um teste prático. Você vai criar uma tabela, vai criar algo desorganizado, né? Eu até posso deixar depois essa tabelinha de exemplo, a gente dá uma desorganizada legal aqui nas informações. E qual vai ser o teste? Você vai ajustar a tela seguindo as boas práticas, né? Então, vai dar uma lida aí na listinha de novo, vai dar uma revisada quais são as melhores práticas de uso, e aí a gente deixa essa tabelinha aqui do nome, nome do meio, sobrenome, a gente termina, eu termino de fazer o preenchimento e eu já deixo ela pronta para você poder fazer os exercícios, tá bom? Legal, ó. Inserção e exclusão de linhas e colunas. Então, a gente passou pelas colunas, né? Bacana. Vamos falar um pouco de linha. Então, vamos lá. Vou só dar uma revisada aqui na parte da coluna. Deixa eu negritar esse cara aqui. Maravilha. Então, de novo, quero inserir uma coluna. Vamos lá. Inserindo colunas à esquerda, né? Então, o número de colunas que eu selecionar é o número de colunas que o Excel vai entender, né? Que ele precisa adicionar. E aí, com base nisso, ele, à esquerda do meu conteúdo, ele vai fazer a inclusão de todos os dados, tá? Vamos num detalhe bem bacana. Vou pegar até aqui uma tabela mais à direita. Então, eu vou colocar valor 1 e valor 2. E aí eu tenho 12, eu tenho 44, eu tenho 31, eu tenho 25 e eu tenho 15. Opa! E eu tenho 15. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. O que eu quero fazer com esses dois dados? Eu quero fazer uma soma. Legal. Vamos brincar de fazer uma fórmula simples. Então, seria o valor 1 mais o valor 2. Vamos lá? Ótimo. 13. Muito bom. Tá correto? Tá correto. Vamos brincar de clicar e fazer a parte sequencial de fórmulas? Vamos nessa. Então, seleciona a coluna que você tem a fórmula distinta, clica e arrasta, e aplica essa soma para todas as células adjacentes. Né? Então, cliquei e arrastei, eu tenho 12 mais 1, 13, 44 mais 2, 46, e toda a somatória assim por diante. Aí vamos supor que você lembrou que, puxa,
mas eu precisava, entre a coluna de valor 1 e valor 2, adicionar mais uma coluna de informação. Mas eu já fiz uma fórmula complexa, não é só uma soma, é uma soma que divide, multiplica e faz valor percentual. É uma baita fórmula complexa e agora eu preciso muito entrar com uma coluna entre um valor e outro. Vou ter que refazer as minhas fórmulas ou eu vou ter que refazer uma das fórmulas para eu poder clicar e arrastar? Não, nesse ponto o Excel ele é bem bacana, bem bonzinho e inteligente junto com a gente, né? Então aqui eu posso clicar aonde eu preciso inserir uma coluna e inserir a coluna. Eu posso clicar e inserir mais uma coluna. Ah, então o Excel ele só levou os resultados para frente? Sim e não. Ele não só levou, ele levou e ajustou. Isso quando a gente está falando de fórmula, né? Então, os valores da minha coluna de valor 1 e valores da minha coluna de valor 2 ainda são. Eles estão inalterados. Então, o que era 12 ainda é 12, o que é 1 ainda é 1 e assim por diante. Porém, se eu clicar agora aqui na minha fórmula, olha que legal que o Excel faz. Ele vai fazer o ajuste sempre levando a minha coluna para frente. Então, a minha célula S2, que está na coluna S, ela permaneceu. Eu não mudei ela de lugar. Já o meu valor 2, que estava na coluna T, ele mudou de lugar. Ele veio parar agora, depois da adição das colunas que eu fiz, ele veio parar na coluna V. E o Excel fez isso automaticamente. Então, ele capturou para mim os dados da coluna S, né, no meu endereço S2, ele manteve. Já na adição das colunas, a minha coluna originalmente T virou a coluna V. Então, esse é um recurso bem legal, porque, por exemplo, de novo, vamos supor que você não tenha só 5 colunas, só 5 linhas de dados, né? Que você tenha mais. O Excel ele consegue fazer esse ajuste para você em relação a não se perder quando você tem fórmulas e aplicação de lógicas e afim. Então fica bem bacana, porque você pode sim modelar os dados fazendo fórmulas e se você se vê num cenário que você precisa inserir uma coluna, como exemplo aqui que a gente fez, você não perde a lógica das suas fórmulas, tá? E a mesma coisa se aplica na redução. Então, eu inseri coluna demais, não preciso desses dados. Vem aqui, seleciona e exclui. De novo, o Excel ele vai voltar os seus dados ao estado original. Não é porque ele lembrou que isso existiu, é porque se você pega, por exemplo, dados de outras colunas, vamos pegar essas colunas em branco aqui e eu vou excluir. Poxa, o Excel manteve o meu resultado. E olha que bacana, a minha coluna que originalmente era S virou AP e a minha coluna de valor 2 que originalmente era T virou Q. Isso tudo porque o Excel ele automaticamente vai ajustando as colunas de fórmula, né, as células, quando a gente está excluindo colunas. E linhas, né? Vamos excluir duas linhas aqui. Aqui eu estou somando N2 mais O2, então a minha somatória está correta. E a de baixo? N3 mais O3. E a de baixo? N4 mais O4. Então a lógica de você fazer a exclusão ou inserção, ela tanto vai funcionar para a sua coluna quanto para a sua linha, tá bom? Eu vou readicionar as linhas aqui e apagar esse conteúdo para a gente continuar a explicação. Então, a gente falou da inserção de linhas e colunas. Linhas, né? Vamos brincar um pouquinho agora com a inserção de linhas. Eu falei bastante de colunas, eu vou até clicar aqui e adicionar uma planilha 2, porque aqui a gente vai fazer um teste de inserção de linhas, né? Como que isso funciona? Vou colocar aqui, ó, teste, 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 opa, 1, teste 2, teste 3, teste 4. Maravilha. Aí eu quero inserir linhas. Então, mesma coisa.
No conceito colunas seleciona uma quantidade, botão direito, inserir. E aí aquela quantidade que eu tinha selecionado vão virar as quantidades de colunas a mais. Linha, mesmo conceito, tá? Seleciona a quantidade de linhas que você quer inserir, botão direito, inserir. Normalmente, por uma convenção padrão, o Excel insere as linhas acima, né? Então, você não vai inserir as linhas abaixo. Aí vem uma coisa legal. Deletar colunas é fácil. Deletar linhas também é fácil. E quando eu preciso deletar células? Opa, existe uma grande diferença nesse quesito. Então, vamos lá. Vou selecionar um range específico, então eu quero da coluna A até a coluna E. Eu quero pegar as linhas 3, 4, 5 e 6 e eu quero remover essas células. Elas estão me atrapalhando, né? Eu não tenho mais uso para esse conteúdo. Então você seleciona o range, a área específica que você precisa trabalhar, botão direito aqui, excluir. E aí o Excel vai apresentar essa caixinha de texto para você. Porque você vai, como você não está selecionando um conteúdo absoluto, você está selecionando um conteúdo volátil, então um conteúdo absoluto, eu quero deletar uma coluna, botão direito na coluna, excluir. O Excel excluiu essa coluna, realocou os dados para dentro daquele espaço e está tudo certo. Mesma coisa da linha. Quero deletar as linhas da linha 14 até a linha 19. Seleciona as linhas, botão direito, excluir. O Excel removeu essas linhas da planilha e reajustou os dados para que eles fiquem no formato e na posição que você delimitou. Agora, quero deletar células. Então, você seleciona as células que você quer remover e excluir. E aí o Excel vai perguntar para você o que ele tem que fazer com o conteúdo que vai ficar. Então, quando eu deletar essas células, você quer que eu desloque o conteúdo, né, que está à esquerda, né, para dentro desse range que você está deletando. Você quer que eu desloco as células para cima, então eu vou tirar esse conteúdo e aí eu vou pegar o conteúdo que está abaixo dele e vou posicionar para cima. Ou você quer deletar a linha inteira, ou você quer deletar a coluna inteira. Então, nesse caso, eu tenho dados que estão abaixo da minha tabela. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu delete esse conteúdo, ele desloque o meu conteúdo que vai ficar, né, que vai sobrar, eu quero que ele vá para cima. Então, eu seleciono a opção que eu quero e dou um OK. E aí o Excel vai deletar aquele range de informação que eu não preciso e todo o conteúdo que tiver abaixo ele é sobreposicionado. Então ele sobe um pouquinho e ocupa o espaço que eu deletei, tá bom? Vou remover essa planilha que a gente não precisa e vamos lá, né? Inserção e exclusão de linhas e colunas. Como inserir linhas e colunas? Na linha. Clique com o botão direito sobre uma linha existente e selecione Inserir. Então, a gente viu ali a lógica de inserir uma linha. Coluna. Clique com o botão direito sobre uma coluna existente e clique Inserir. Então, a gente também viu que dentro de uma coluna existente, eu posso clicar com o botão direito e inserir. Mas tem um detalhe bacana. Eu posso usar o atalho. Ctrl mais ou Ctrl menos. Ctrl mais para eu inserir uma coluna, então eu vou vir aqui, ó, vou pegar da minha coluna 1, Ctrl mais, opa, Ctrl mais, cadê meu mais aqui? Aqui, ó que legal, ó que legal. Ctrl mais, e automaticamente com o atalho eu já consigo inserir as colunas. Ah não, agora inserir coluna demais, então vou selecionar um range aqui que eu não preciso, Ctrl menos. Deletei as colunas. Ah, mas eu quero continuar, porque essas duas aqui eu também não preciso utilizar. Então, num atalho de teclado, Ctrl menos.
Isso vai fazer com que automaticamente você adicione ou remova colunas. É super comum você utilizar o botão direito e a opção. Para quem tem mais experiência dentro da tabela e usa bastante os atalhos de teclado, a pessoa pode ir pelo atalhozinho, né? Ctrl mais para inserir, Ctrl menos para excluir, tá? Então, tudo isso é prática. É até legal a gente conhecer, a gente adquire o conhecimento de que o atalho está aqui, ele está disponível, mas se você se sentir mais confortável no botão direito e escolher a opção, super tranquilo, ou se você quiser usar o atalho, mesmo resultado, tá? Funções e execuções diferentes para um mesmo resultado. É... Cadê? Excluir. Passamos pelo atalho de inserção e exclusão. Como excluir linhas e colunas, a gente passou por esse conceito, né, esse conteúdo, falou até da inclusão e exclusão de linhas quando a gente tem fórmulas atreladas no conteúdo. E uma dica adicional, vamos lá. Se excluir uma linha ou coluna dentro de uma tabela, o Excel ajusta automaticamente a fórmula. Né? Em grandes bases de dados, prefira ocultar ao invés de excluir colunas que não são necessárias no momento. Essa daqui é uma dica que a gente já tinha visto, inclusive fizemos os testes, mas essa segunda é uma dica muito boa, tá? Então, grandes tabelas. Quando a gente fala de grandes tabelas, a gente está falando de uma massa de dados efetivamente grande, 25 mil linhas, 30 mil linhas. É aquela massa de dados que você vai levar um bom tempo para você fazer ajustes, caso você erre em algum momento. Então, vamos supor que eu tenha da coluna A até a coluna Z, né? Então vou pegar o alfabeto inteirinho e dentro desse range de colunas eu tenho 30 mil linhas de informação, onde eu tenho nome de colaboradores, aonde eles moram, se tem nome do meio, se tem sobrenome, qual é o mês e ano de nascimento, a idade, enfim, todo um aparato de informação, mas assim, ferozmente preenchido dentro da tabela, né? Então eu tenho 30 mil linhas. E aí, quando você tem uma massa de dados já bem efetiva, né? Já bem consolidada, é uma boa prática ao invés de você excluir ou adicionar, assim, principalmente a exclusão, né? Vamos falar de exclusão. Ah, eu não quero mais o mês e o ano do nascimento, eu vou excluir essa coluna. Pode ser que excluindo essa coluna você vai interferir no outro, na próxima segmentação. E, de novo, uma massa de dados muito grande é um problema você fazer alterações muito agressivas. Uma forma de você, entre aspas, contornar essa ação é você seleciona a coluna, botão direito e oculta. Maravilha, ó, você tem toda a disposição de dados, você pode selecionar, inclusive vou até copiar, abrir aqui mais uma tabela, uma planilha, perdão, e colar a informação, né? E aí eu vou dar 2 cliques, fazer o ajuste das colunas, mas vamos lá. Nome, nome do meio, sobrenome. Eu tinha mês e ano de nascimento aqui, né? Vamos ver, eu ocultei a coluna de mês e ano. E aí eu selecionei tudo. Ctrl C para copiar, Ctrl V. Poxa, eu trouxe aqui, né? Então, esse também é um detalhe. Quando você vai fazer o Ctrl C, Ctrl V, possivelmente você vai capturar as colunas que estão ocultas. Por quê? O dado ele efetivamente existe. Então eu só ocultei, eu não o removi. Né? Então toma cuidado com esse tipo de situação, porque pode ser que só ocultar não seja o suficiente. Se você tem certeza que você deletar aquela coluna não vai afetar uma tabela gigantesca, não tem problema nenhum. Tome as devidas ações e remova a coluna. Mas caso, né, vamos supor que a gente está só na parte de visualização, então eu não preciso de fato agredir a minha tabela, aí você vem e oculta o resultado. Ah, legal, Luiz, eu ocultei, e agora?
eu preciso ver de novo, porque eu preciso realmente definir se eu vou remover ou não a informação. Ou você pode, né, transformar o cursor do mouse nessa opçãozinha de ajustar o tamanho da tabela, e aí você clica e arrasta, né? E aí eu estou trazendo de volta a visualização da coluna H. Ou você seleciona as duas colunas, a coluna antes do que está oculto, a depois, ou se, por exemplo, a coluna, você ocultou dados desde a coluna A, né? Vamos ocultar aqui, ó, dados desde a coluna A. Então, tá tudo oculto. Não estou vendo mais nada. E agora? Seleciona toda a tabela, né? Clicando aqui no cantinho, botão direito, exibir. Né? Então, se você tem uma coluna oculta no meio da informação, você pode selecionar as duas colunas, clicar no botão direito, reexibir. Agora, se você tem um conteúdo bem grande que está oculto, ou se você tem conteúdos espalhados, né? Isso está oculto, aí dá um espaçamento de informação, aí isso aqui também está oculto, e eu quero voltar a minha visualização de tudo, aí você seleciona a tabela toda, né? A planilha inteira, botão direito no cabeçalho e reexibir. E aí, automaticamente, o Excel ajusta aqui as colunas para que você visualize de novo os dados, tá? Um teste prático, que é o que a gente vai deixar aí de exercício, você vai criar uma tabela, e aí pode ser uma tabela livre, você pode colocar, vamos setar alguns parâmetros. Então, você vai colocar tabela com nome de frutas, quantidades e o valor delas. Então, faça como se você fosse fazer uma lista de frutas, uma lista de compras, né? Ah, eu quero comprar 5 maçãs, uma dúzia de pera, 6 bananas, eu quero comprar um mamão, 2 mamões, eu quero comprar uma melancia. Então você vai fazer uma listinha de compras, né, de frutas, e dentro dessa listinha você vai adicionar aí algumas colunas, vai tirar algumas colunas, vai ocultar alguns valores para você treinar essa prática aqui que a gente passou, tá bom? E agora vem um dado bem bacana, eu gosto bastante de usar, né, essa função, que é a lista suspensa. Lista suspensa é bem legal de trabalhar. Então, vamos lá, vamos pegar essa prática aqui e vamos dar uma lida nela. Uso de validação de dados. O que é validação de dados? O recurso que controla quais valores podem ser inseridos em uma célula. Muito usado para evitar erros e padronizar entradas. Como criar uma lista suspensa? Porque a lista suspensa ela faz parte do conjunto de validação de dados, tá? A gente vai estar passando em aulas posteriores, né, por mais opções das validações, mas nessa daqui a gente vai passar pela lista suspensa, um recurso bem bacana que eu gosto bastante. Então vamos colocar aqui, ó, teste de lista suspensa. Dá um enter, vamos ajustar o cabeçalho. Opa, meu amigo. Lógico, se eu selecionar a coluna certa, ele vai fazer o ajuste, né? Então vamos lá. Dados, validação de dados. Então, a opção que a gente está estudando aqui, né? Essa parte de uso de validação de dados, ela está efetivamente aqui dentro da aba dados, dentro da ferramenta de dados, tá? Então, é esse botãozinho aqui que a gente escolhe, tá? Para criar uma lista suspensa, a gente tem dois modos distintos para fazer. Então, vamos a eles, né? Validação de dados. Aí, aqui nessa abinha de configuração, você vai escolher lista. Tá? Então, escolheu a lista, essa tela se transforma nessa configuração aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos colocar aqui que eu quero falar sim. Cadê meu ponto e vírgula? Achei. Não. E talvez. E dou um OK. Quando eu seleciono uma célula, clico em validação de dados, vou em configurações, seleciono lista e aplico
uma fonte, né? Então, eu estou dizendo para essa célula que essa fonte de informação é o que eu quero que seja apresentado como lista. Funcionou? Poxa, funcionou, que legal! Então agora eu não preciso mais digitar, eu posso clicar na minha caixinha de texto e selecionar o valor que eu quero. Ah, legal! E agora? Agora você pode estender essa configuração ou você pode dar um Ctrl C, eu vou apagar a informação. Deletei o meu sim aqui porque eu não gostei do sim, eu não queria. Nossa, e agora? Perdi a configuração da lista suspensa? Não, você só removeu a informação que está disposta, digitada na lista. Mas a lista se perdeu? Não, a lista não se perdeu. Então, o que acontece? A formatação de lista suspensa, ela está na célula. Consigo colocar alguma outra informação aqui? Ó? Não. Por quê? Porque a formatação da minha lista, ela detém uma particularidade que é a seguinte: eu só consigo preencher, caso eu digite, com o valor que existe na lista. Se eu colocar qualquer coisa que não esteja na lista e tentar aplicar, o Excel vai reclamar e ele vai falar para você, ó, o valor não corresponde à restrição de validação de dados definidas para essa célula. Então eu cancelo, né, porque eu preciso resetar a configuração da célula, né, o que estava escrito, e aí eu vou escolher do valor. Vamos supor que eu tenho uma lista bem grande. Quando você começa a digitar um valor, ele vai mostrar para você as variações que você tem de preenchimento. Então, você pode começar pelas primeiras letras, achou a palavra que você quer preencher, clica nela. E posso trocar a lista de lugar, eu posso deletar, né? Vamos deixar a lista em branco. Então, essa aqui é a minha lista, ela está em branco. Ctrl C nessa célula, e eu quero passar para as células posteriores a mesma configuração. Olha que legal. Todas as células para a qual eu copiei o conteúdo detêm agora uma configuração de lista. Então, eu não consigo mais, por exemplo, digitar qualquer coisa aqui. Eu preciso respeitar efetivamente o que o Excel tem de validação, por isso do nome validação de dados. Eu só consigo validar informações que estão dentro da minha lista, tá? Então, vou deixar só a minha célula aqui. E agora eu vou fazer um teste de lista suspensa com base. Com base de dados. Então, vamos lá, vamos deixar negrito, né, para ficar padronizado. Então, a minha lista suspensa aqui, no meu teste, eu coloquei um sim, um não e um talvez. Já aqui, eu quero colocar, vamos lá, e aqui vai ser a minha coluna de dados. Então, eu quero colocar sim, não, opa, peraí, não, não, talvez, quem sabe, você decide. Opa. Vai esse mesmo. Vamos nessa. Parece minha esposa escolhendo comida no restaurante, né? Não, você decide. Ah, você que sabe, vai esse mesmo, né? Assim, uma pessoa super decidida. Deixa ela me ouvir. Meu Deus, isso está gravado. Deixa ela me ouvir falando isso. Brincadeiras à parte. Vamos fazer agora uma lista suspensa. Qual vai ser a grande diferença? Nessa daqui, a gente escolheu uma validação de dados onde a gente escreveu efetivamente, né, na formatação, na configuração da validação de dados, quais são as informações que eu permito estarem preenchidas na célula. Né? Agora, eu quero que essa lista aqui ela seja mais parruda, né? Então a gente vai colocar mais informação nela.
Só que como eu vou colocar mais informação, eu quero ter o tempo de pensar em qual informação eu quero colocar, quais opções eu vou escolher e, principalmente, eu quero ter a habilidade de editar de forma rápida essa lista. E como que eu faço isso? Mesmo procedimento. A gente vai escolher uma célula, vai clicar em validação de dados, vai clicar em lista, e aí dentro da lista, quando eu tenho aqui na fonte, eu tenho esse botãozinho aqui à direita, né? Ao invés de eu escrever aqui o que eu quero, um sim, um não e um talvez, eu vou clicar nesse botãozinho para que a validação vire essa caixinha de seleção, e aí eu vou ir na minha tabela e eu vou selecionar todas as opções que eu quero que o Excel entenda que eu permito que sejam escritas na minha lista de validação, ou seja, na minha lista suspensa, né? Quando eu fiz isso, eu dou um Enter para aplicar, então eu sei que ele efetivamente vai capturar os dados da coluna U, né, no endereço da célula 2, até a célula U8, né, e dou um OK. Bacana, e o que isso faz para mim? Isso faz com que todos os resultados que eu tenho dentro do meu range selecionado sejam aplicados dentro da minha lista. E aí eu vou ter o sim, o não, o talvez, o quem sabe, você decide, esse mesmo, vai esse mesmo e o vamos nessa. Poxa, mas eu esqueci do você aqui, né? Então, caramba, vamos lá, vamos ajustar. Ó. Você, quem sabe? E dou um Enter. Eu troquei o texto, né? Eu troquei o texto da minha base de validação. O Excel entendeu que eu troquei, né? Porque agora eu queria que na minha lista suspensa ele mostre a minha validação correta de informação, porque eu ajustei um texto que estava errado. Vamos lá, vamos perguntar para o Excel. Opa, e aí, Excel, você entendeu? Ó, eu entendi. Então, o Excel entende que quando você põe um range de informação e você delimita uma lista, né, ou um range, uma lista, uma fórmula, o Excel entende que essa massa de informação ela está vinculada, né, à parte da validação de dados de lista suspensa que você tem na célula que já foi pré-configurada. Então aqui é bem fácil, por isso que é até uma boa prática quando você vai fazer uma lista suspensa, você ter ela, né, você tem a massa de dados de controle escrita em uma outra parte da sua tabela. Porque daí, se você precisa editar, remover um resultado, adicionar alguma informação, é fácil de você vir aqui e fazer o ajuste. E aí, na sua lista suspensa, ela automaticamente captura esse update de informação. E eu falo que eu gosto muito de lista suspensa porque é um recurso muito útil, principalmente quando você está trabalhando com preenchimento de formulário. Então, vamos supor que você tenha, vamos pensar numa lista técnica, né? Eu tenho uma lista de equipamentos eletrônicos. E aí a minha loja, ela trata com notebooks, com desktops e com impressoras. Só 3 tipos de equipamento. Só que aí o time técnico da minha loja, ele recebeu um notebook e ao invés de na etiqueta estar escrito notebook, está escrito laptop. O que para nós brasileiros é a mesma coisa, né? Então, o meu notebook, o meu laptop, a menos que eu seja um americano e saber que o meu notebook é o meu livro de anotações, né? E que o meu laptop é efetivamente o meu computador, então, para nós brasileiros, tanto uma informação quanto a outra vão arremeter ao mesmo equipamento. Então, eu estou falando de um computador de mesa que eu uso ali de forma particular. Mas e para o meu cadastro? Vamos supor que eu tenha para o meu time técnico uma listagem e eles têm que entrar com a informação de, olha, aqui você vai fazer o reparo de um notebook, aqui você vai fazer um reparo de um laptop, aqui você vai fazer um reparo de um computador pessoal. Quando você deixa o preenchimento livre e muita gente preenchendo, é fatal. Você vai ter divergências no preenchimento. Então você vai ver que algumas informações elas vão se perder do formato que você estava esperando. Então criar uma lista suspensa
evita esse tipo de problema. E aí você pode listar, então eu não quero mais essas informações. Aqui eu quero que os dados sejam notebooks, desktops e impressoras. Impressoras. Então eu sei que quando eu selecionar minha lista suspensa, o meu time técnico vai clicar aqui e vai falar, deixa eu ver o que eu vou reparar. Opa, eu vou reparar notebook. E depois, deixa eu deletar aqui só para estender um pouquinho a lista. Pronto. Ah, o primeiro técnico, o técnico 1, ele vai reparar notebook. Mas esse é um documento colaborativo, tem muita gente preenchendo. E o meu técnico 2? Ah, o meu técnico 2 pegou um laptop, ele vai falar, oh, pode crer, é um notebook. Aí o meu técnico 3, oh, eu vou reparar uma impressora. Meu técnico 4, ah, eu vou reparar um CPU. Ele não vai escrever CPU, ele vai selecionar desktop. Então, essa é uma forma assim bacana de você efetivamente organizar os seus dados. Forçadamente, você está indicando para o seu usuário que ele pode só escolher esses valores que você está dispondo na lista. Mas de um ponto de vista de organização de dados, você está efetivamente organizando os dados. Porque uma vez que você vai fazer a contagem dos notebooks, a contagem das impressoras, a contagem dos desktops, você não precisa ficar selecionando o que é próximo da sua identificação. Você pode efetivamente selecionar o produto e, de uma forma bem fácil, fazer a contagem desse material. Então, a lista suspensa ela vai ajudar, lista suspensa, quando eu digo, a validação de dados. A validação de dados vai te ajudar nesse sentido, a fazer toda essa parte de organização. Quando você, de uma forma aí bem sucinta, precisa afunilar quais são os resultados que você tem disponíveis para preenchimento, tá? Então, a gente falou aqui da validação de dados, expliquei como funciona a lista suspensa, né? Falei da parte de lista, como que você permite, como que você escolhe, falei do campo fonte. Então, uma vez que você valida os dados, o campo fonte, ele pode ser escrito ou ele pode ser selecionado, né? Então, ele está aqui, ó, no campo fonte, digite os valores separados por ponto e vírgula, né? Como exemplo, alto, médio e baixo, ou selecione um intervalo. Então, esses exemplos que eu dei aqui foram exatamente esses. Aqui a gente tem valores escritos e aqui a gente tem um valor selecionado a partir de uma fonte, né? Que está aqui à direita. O teste prático que eu vou pedir para você é, imagina, o teste prático que eu vou pedir para você é o seguinte: você vai criar uma tabelinha controle e aí você pode colocar pode ser, e aí até você pode colocar, vamos supor que você está fazendo reparo de TI. Né? Então você tem aí o seu laboratório, você está fazendo manutenção, então você vai listar para mim os nomes dos equipamentos que você está reparando, e você vai colocar uma coluna à frente onde você vai imputar as listas suspensas. E eu quero os status de pendente, em andamento e finalizado. E aí você lista isso das duas formas que a gente aprendeu aqui. Então, a primeira você vai escrever efetivamente, né, quais são os status com que você vai trabalhar, e a segunda você vai criar uma fonte, né? Então você cria a fonte, a tabelinha ali à direita, e você seleciona essa fonte para que essa fonte ela alimente a sua lista suspensa, tá bom? Aí, uma dica extra, vamos nessa. Para tornar a lista dinâmica, crie uma tabela com valores e use o nome do intervalo na validação de dados. É possível impedir a digitação manual e exibir mensagens de erro personalizadas. A gente vai passar por essas opções aqui um pouquinho mais para frente, na parte do tratamento da informação, quando a gente estiver efetivamente fazendo uma tabela mais complexa, tá? Mas isso aqui é legal, porque na última aula a gente aprendeu a fazer, a dar nome, né? A gente selecionar
um critério e a gente dá o nome desse range, né, desse intervalo de seleção. E na lista suspensa isso também funciona. Então você pode efetivamente vir aqui, selecionar um range de informação, dar um nome para ele, e na lista suspensa, ao invés de você clicar e selecionar, né, o seu intervalo de dados, você lista o nome do seu intervalo. E aí a lista suspensa vai funcionar da mesma forma, tá bom? Esse é um teste que a gente vai fazer em aulas posteriores e eu vou usar junto com você essa técnica para a gente consolidar bem o conhecimento. E preenchimento, por favor. Qual tabela controle? Quando eu falo, imagina, quando eu falo planilha controle é assim, é você criar, aqui você vai criar, por exemplo, uma coluna com o título de equipamento. Aí aqui você vai criar a coluna status, que é efetivamente a coluna que a gente vai preencher. Então aqui você vai criar a coluna status e aí você pode continuar. Status, vou abrir um parênteses, lista suspensa, preenchida, né? Preenchida por quê? Você vai fazer o preenchimento manual. Então, preenchimento manual é eu vou criar a minha lista suspensa escrevendo quais são os status, né? E aí a minha segunda linha de status, a minha segunda coluna de status, vai ser a minha lista suspensa com intervalo de dados. E aí a minha lista suspensa com intervalo de dados encare da seguinte forma. Essa é a minha lista suspensa manual, aonde eu efetivamente escrevi na configuração da linha suspensa quais são os resultados que eu espero. E essa é a minha lista suspensa com base. Por quê? Porque eu determino um intervalo de informação para alimentar os status da minha lista suspensa, tá? Planilha controle é efetivamente esse espaço de informação que você tem. Então aqui eu quero que você trate, por exemplo, um notebook, uma impressora, um desktop, um teclado, um mouse e assim por diante. Capture alguns itens, né, eletroeletrônicos, voltados à área de TI que seja, e crie os status à frente. E aí você vai estar utilizando a lista suspensa para a gente poder selecionar os status da linha, tá bom? Imagina. Vamos lá. Introdução a preenchimento automático e série. Isso é uma coisa que a gente já passou, a gente já visitou, mas vamos dar uma revalidada, né? O que é o preenchimento automático? O Excel consegue identificar padrões e completar dados automaticamente. Basta arrastar a alça de preenchimento, canto inferior direito da célula. Exemplos de preenchimento automático. Digite 1 e 2 e arraste para preencher automaticamente. Datas, digite 1 do 1 de 2025. Arraste para preencher sequencialmente. Meses e dias da semana, digite janeiro, né? E arraste para completar até dezembro. Texto ou número, digite produto 1 para gerar produto 2, produto 3. Então, isso, né, o clicar e arrastar, o preenchimento automático, é a funçãozinha que a gente já viu lá atrás. Então a gente vai pegar aqui, que é um exemplo bem legal, é meses, né? Então eu quero janeiro, eu quero fevereiro. Poxa, mas, ai Luiz, eu vou ter que escrever janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Vou ter que escrever tudo? Não, sem problema nenhum. Você pode digitar no máximo aqui duas sentenças, né? Então, os 2 primeiros meses, vamos dar essa colher de chá para o Excel, vamos digitar só janeiro e fevereiro. E daqui eu quero preencher até dezembro agora. Então, essa daqui é a minha alça da célula.
Vamos pegar o nome bem certinho dela, tá? Então aqui, ó, basta arrastar a alça de preenchimento. Então, quando você tem valores escritos em um determinado intervalo, caso esse valor seja sequencial, você pode clicar na alça de preenchimento, né? Então vamos selecionar os meus 2 meses aqui. Essa é a minha alça de preenchimento. E aí você clica e arrasta. Ó. E o mais legal, putz, eu vou ter que ficar contando as células, né? Para eu saber até quando eu cheguei. Olha que bacana. Quando eu arrasto, o Excel já me dá uma prévia de aonde eu estou. Então arrastei, né? Selecionei janeiro e fevereiro. Arrastei uma, eu sei que vai para março. Mais uma, abril. Mais uma, maio. E assim por diante. Então eu posso arrastar até eu ler ali que cheguei em dezembro. Ótimo. Então aqui eu tenho os meses do ano. Ah, mas agora eu quero o número dos meses. Legal. Então você vai digitar janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2. Poxa, aí eu vou ter que ir até o 12. Também não. Já demos uma colher de chá para o Excel. Já demos o número 1 e o número 2. Então, eu já dei a entender que eu quero um número sequencial. De novo, alça de preenchimento, né? Clico seguro e arrasto. Vamos até o mês 12. E isso vai funcionar igual o Excel deu, né? O institucional ali do módulo informou para a gente. Eu quero que agora eu liste os produtos, né? Então, eu vou ter produtos sequenciais. Então, eu tenho produto 1, produto 2. E se eu clicar e arrastar, o que, que o Excel vai fazer para mim? E ele vai fazer toda a lógica sequencial do que eu colocar aqui. Então, se eu tiver uma lógica sequencial de meses, eu posso clicar e arrastar e o Excel vai preencher. Se eu tiver uma lógica sequencial de números, o Excel vai arrastar para mim. Aliás, eu vou clicar e arrastar, o Excel vai preencher para mim. Tudo o que eu preciso é uma lógica sequencial. Então, uma vez que eu conseguir mostrar para o Excel com pelo menos 2 valores de que isso é uma lógica sequencial, todo o restante da informação é preenchida automaticamente, uma vez que eu clico e arrasto. Tá? Foi, a gente fez alguns testes, né? Eu tinha já dado uma prévia eh, dessa prática aqui de preenchimento automático. Mas é legal, eu sabia que a gente já tinha no módulo à frente a explicação mais concreta dela, e é bacana também entender quais são os quesitos, os aparatos técnicos, né? Então, números sequenciais, datas sequenciais, dias da semana, meses do ano, nome de produtos, né? Então, produto 1, produto 2. É bacana que você acaba tendo assim essa perspectiva e captura da ideia do que é sequencial. E é bem legal quando você tem muito dado. Então, bastante dados, né, a gente acaba tendo essa facilidade da gente preencher uma, duas, três, 30, 40, 50, 200, 300 linhas. Então, eu posso capturar, eu quero fazer a listagem sequencial de números para eu saber quantos atendimentos eu fiz. Então você vai do 1 até o 1500. Poxa, eu vou ter que digitar número a número? Não, você digita 1 e 2. E aí depois você vai no preenchimento sequencial para você saber quantos atendimentos você fez. Então, isso é super bacana. O Excel tem essa facilidade e é uma prática bem legal de se aprender, tá? Séries personalizadas, né? Então vamos lá. Ó. Permite criar sequências próprias que podem ser reutilizadas. Então, arquivo, opções, avançado, editar listas personalizadas. Essa é uma opção que a gente vai passar um pouquinho mais para frente também, né? Já está dentro aqui de arquivo, opções, avançado, né? Ó, editar listas personalizadas. Deixa eu achar essa opçãozinha aqui para você. Cadê ela? Cadê opções da planilha, fórmulas, geral. Aqui, ó.
Crie listas para uso em classificações de sequência de preenchimento. Então, editar as listas personalizadas. É uma opção menos utilizada, a gente vai ver um pouco menos esse assunto por agora, tá? Eu estou mostrando aonde ele está, porque faz parte do conceito da informação, mas não é uma função que a gente vai usar agora, tá? A gente vai agregar um pouco mais de conhecimento para na hora que isso for aplicado, fazer bastante sentido. Então, por agora, pode pegar e entender bem, né? Consolida bem o conhecimento de preenchimento automático quando você clica e arrasta a informação. A lista personalizada a gente vai ter um pouco mais de conceito e conteúdo um pouquinho mais para frente, tá? E aí o teste prático, né? O que a gente vai fazer? Criar uma lista de funcionários e gerar números de identificação automaticamente. Então, número 1, número 2, número 3, número 4, cria aí pelo menos uns 8, 10 nomes, e aí você faz a listagem e o preenchimento. E você vai preencher uma coluna com data de entrega de pedido usando preenchimento automático. E aí você escreve uma data e vai mudando ela automaticamente, porque cada um dos seus colaboradores, eles vão receber os crachás, né, ou vão receber aí a entrega dos pedidos usando a listagem automática, cada um no seu dia distinto, tá bom? E vamos passar agora por um resumo do que a gente viu aqui nessa aula. O que a gente fez? Organizou, né, os dados seguindo boas práticas, né? Então a gente tem uma lista de organização e práticas bem definidas aqui acima. A gente aprendeu a inserir e excluir linhas e colunas de forma correta, visando quando a gente tem fórmula, ou quando a gente tem dado, ou quando a gente tem uma tabela muito grande e eu não quero agredir, eu uso as opções de ocultar e reexibir, né, quando eu preciso fazer organização de dados. A gente criou lista suspensa e usou a função de validação de dados, e a gente revisitou a parte de preenchimento automático, tá? Então, esse aqui é o resumo do que a gente viu hoje, e já vou deixar aqui uma prévia da próxima aula. A gente já vai começar a fazer a abordagem de fórmula. Isso aqui vai ser bem legal. Então, essa soma bacana que você viu aqui, né, quando a gente fez os testes de inserção e exclusão de coluna, vai ser fichinha. Eu pretendo ver você sair aqui do próximo módulo já fazendo aquelas fórmulas compostas de vou pegar um valor, subtrair um pedaço dele, somar mais uma outra coisa, multiplicar por um valor específico, dividir e fazer o percentual de tudo na mesma célula. Eu já vou deixar salvo então o módulo 3. Deixa eu salvar ele aqui para poder enviar. Deixa eu procurar. Cadê minha área de trabalho? Aqui, treinamento módulo 3. Prontinho. Vou estar enviando a planilha com conteúdo para você, e isso aqui encerra aí a aulinha de hoje. Espero que você tenha absorvido bastante conteúdo. Essa daqui também eu vou estar upando o vídeo para você agora entre amanhã e sábado de manhã, então possivelmente sábado de manhã eu vou te mandar um link novo já com o canal, com a lista de reprodução. E aí a lista de reprodução, ela vai ser aberta só para você, tá bom?